Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. O tema de hoje é dignidade nas relações. Eu vou abordar uma questão específica da dignidade nas relações, mais especificamente na relação de casais, que, como a maioria de nós, se casam sem preparo para isso. Se casam no improviso. Eu gosto de repetir essa percepção que para construir um lápis tem aqui um sem número de pessoas e projetos envolvidos na elaboração, na estrutura, no desenvolvimento do projeto, e para casar a gente vai no improviso. Eu não estou dizendo que o casamento é um produto manufaturado e que ele tem uma utilidade funcional. A sociedade bem que quer funcionalidade nas relações. Mas não é isso, a gente sabe que não é isso. Se para um lápis precisa de todo esse preparo, imagina para um casal. E não é aquela questão de cursinho para casamento, enfim, não é por aí. É um preparo mesmo, é um preparo, uma terapia, conversas e mais conversas, eventualmente uma terapia de pré-casal. Não seria uma terapia de casal, uma terapia de pré-casal, preventivo, uma orientação preventiva. Isso é possível sim, sem que o moderador, ou psicólogo, ou advogado, ou os três juntos numa pessoa só, ou uma junta, né, dessas três pessoas, orientando, não é? Isso seria maravilhoso. Isso não seria manipulação, seria assim, olha, alerta, olha, você vai fazer uma trilha. Para fazer uma trilha, quando você vai para um lugar inóspito, você tem que conhecer, você quer conhecer muito bem a trilha, os prováveis perigos que você vai encontrar, as prováveis alegrias que você vai encontrar nessa trilha e os cuidados que você tem que ter em relação aos possíveis, prováveis perigos, não é isso mesmo? Para fazer uma simples trilha. Agora, o casamento, ele vai no improviso, é muito difícil aceitar esse desaviso, não é? Nosso, esse desaviso nosso, eu me incluo, tá? Eu não estou tacando o dedo no nariz de ninguém, não. Eu estou lembrando um equívoco que nós cometemos e nós precisamos providenciar o quanto antes um ajuste nessa situação. Uma conversa profunda, alertar as pessoas, alertar aquelas pessoas que querem formalizar uma relação, o que significa do ponto de vista emocional, o que pode significar a formalização de uma relação, o que significa ter filhos do ponto de vista mesmo biológico, ter filhos, e do ponto de vista social, o entorno, como a vida vai mudar e como a vida muda muito depois que você tem filhos. A gente vai no improviso. É um absurdo. A gente sabe disso. Então fica aqui só para abertura do vídeo o meu alerta, o meu humilde alerta em relação a essa questão. Não é, gente? Há que se ter muita paciência, há que se ter muita percepção e principalmente tolerância. Porque tacar o dedo no nariz do casal ou de quem quer que seja é muito fácil. Agora, entender que toda a sociedade prima por um incentivo, um estímulo para que o casamento aconteça e já começa na perseguição, quase que na pós-adolescência da menina, e aí vai casar, tem que ficar bonita, hein? Tem que ficar, nossa, sua estética tem que ficar bacana. Aquele pânico, aquele pavor, aquele terror, aquela perseguição, meu Deus do céu. Aí, tá namorando? Nossa, mas você não tá namorando? Você não vai namorar? Aí namora. Você não vai noivar? Aí noiva. Você não vai casar? Aí demora. Aí casa. Você não vai ter filhos? Vou, tudo bem. É muita pressão. Tem gente que faz isso por pura pressão, sem percepção. Sem percepção, deixando de lado o sentimento, deixando de lado uma reflexão de, por exemplo, será que é isso que eu quero? Será que é assim que eu quero? Será que é com essa pessoa mesmo que eu vou conseguir administrar uma vida? Mas a que eu vou apelar? Não tem cursinho para isso. O cursinho aqui é de brincadeira, viu, gente? Porque é muito mais um aconselhamento. Ok? Psicólogos, advogados, moderadores, que possam orientar as pessoas em relação à parte prática
Tem gente que passa porque você vai formalizar, digamos, no caso do casamento, se você assina, você tem que conhecer aquilo que você está assinando. Não é que numa televisão que você compra, você desembala a televisão e tal, e põe lá para funcionar e vai lá no chutômetro, até você conhecer como é que funciona e tal, faz muita bobagem, liga para a fábrica e tal. Tem até para televisão tem fábrica para onde você ligar. Para gente não tem no caso do casamento. Jesus, até tem pessoas com boa vontade, mas com o mesmo despreparo que você, em geral com o mesmo despreparo. Jesus, Jesus. Muito bem, diante disso eu quero ler aqui a questão de uma querida que mandou essa pergunta, não é? E eu fiz questão de abrir o vídeo dessa forma, dizendo que coisas como essa que eu vou ler são muito previsíveis, muito previsíveis. E a gente ainda nós não aprendemos ainda a administrar o início, o preparo, o entendimento da relação e, portanto, não conseguimos ainda administrar a relação por pura ignorância, pelo fato de a gente ir no improviso. E eu não estou querendo dizer aqui que a gente tem que ter regras rígidas e seguir as regras, porque aí seria um imenso absurdo. É apenas do ponto de vista prático que eu falo. Porque é na prática que o bicho vai pegar. E o bicho pegando na prática, aí vai para o emocional. E se o emocional que não tiver preparado, em geral não está, aí o bicho pega. Vamos lá então, finalmente, à questão. Ela abre aqui a pergunta em maiúscula, escrevendo culpa/punição que recebemos daqueles que amamos. Arli, como lidar com a sensação de indignidade após a gente cometer um erro com relação a alguém que a gente ama muito? E essa pessoa, por razões de crenças, valores e traumas pessoais, julga sua atitude como algo imperdoável. Já começa um grande equívoco daí, não é? Não tem aquela noção de que quando a gente erra, a gente não tinha consciência. Como é que dá para cobrar consciência de alguém que não tem? A pessoa pode ter informação. Informação não tem nada a ver com consciência, informação é aqui. Aí a gente começa a ter consciência quando faz o download para o coração, quando a gente instala aquilo na vida e cada um tem o seu momento de cair ficha. Já começa aí a considerar a atitude imperdoável. Quer dizer que essa pessoa nunca errou também? Ela merece em um julgamento desse tipo e um posicionamento da pessoa com quem ela errou, dizendo que o que ela fez é imperdoável? Será que essa pessoa que está dizendo que o que você fez é imperdoável, minha querida, também não gostaria de receber não é nem o perdão, é a compreensão, é a compaixão pelo erro? Já começa daí, né? Só para te colocar em contexto. A pessoa esperava que você tivesse certas atitudes de mais responsabilidade, entre aspas, com relação a dinheiro, reserva e contribuição financeira. E você tem valores diferentes no caso. Você acreditava que a contribuição com a casa e filhos já era uma contribuição equivalente ao dinheiro que a outra pessoa está trazendo. Enfim, a dor e a questão estão como lidar com essa sensação de não se sentir digno, no caso ela, digna. Não se sentir digna, se sentir culpada o tempo todo e em dívida, mesmo acreditando que você, no caso ela, se esforça bastante, mas o outro não compactua da mesma opinião. Entre parênteses, há muito amor no relacionamento. Não duvido disso. O que não há é preparo. Inteligência emocional, no mínimo, aí não está faltando. Há muito amor no relacionamento. O outro perdoou, entre aspas, também, mas deixou muito claro a decepção e o aviso que não suporta mais a desigualdade de contribuição financeira. Então, minha querida, vocês vão ter que ter aquela conversa com um mediador ou uma terapia de casal, sentar, olhar um para o outro e dizer: olha, eu tenho esses valores e você não sabia que eu os tinha. E agora que a gente tem filhos, esses valores apareceram.
Então é uma oportunidade agora para você conhecer um valor meu, e eu estou conhecendo um valor seu. Você não aceita a minha colaboração financeira desigual, porque eu estou aqui cuidando da casa e cuidando dos filhos, e você está trabalhando e trazendo dinheiro, mas você quer que eu traga também o mesmo dinheiro que você traz. Se, minha querida, parênteses, se para você não dá para você trazer esse dinheiro igual, vamos dizer assim, para mim não dá, eu não tenho como fazer isso, assumir isso. Então o que a gente faz? É uma conversa que a gente deveria ter tido antes do casamento. Se houvesse uma orientação, uma pré-orientação para isso, para essas questões. Se houvesse, né? Por isso que eu abri o vídeo falando disso. A situação, ela já está debaixo de uma pressão muito grande e os sentimentos já estão acirrados. Você na culpa, que não tem nada a ver sentir culpa em relação a isso, minha querida, joga esses sentimentos todos de dívida, de culpa que você fala aqui. A pessoa esperava que você tivesse certas atitudes de mais responsabilidade, entre aspas. Gostei das aspas, porque pelo jeito você tem a responsabilidade, só não a que ele esperava, mas isso não foi conversado, isso não foi falado. Com relação a dinheiro, reserva e contribuição financeira. Isso foi falado, isso foi discutido, esses valores foram abordados, né, para que houvesse a percepção de diferença. Há uma desafinidade em relação ao ponto de vista. Dá para conviver com desafinidade em algum aspecto? Dá para viver com desafinidade em diversos aspectos, desde que eles não sejam estruturais. Quando pega num aspecto que me parece aí, para mim é bem evidente isso, um aspecto estrutural, então precisa conversar mesmo. E já preparada para a possibilidade de separar o casal, cada um vai viver a sua vida, ou de você manter a relação, se houver um acordo, mas com aceitação por parte dos dois. Porque você pode conviver com desafinidades. Olha, eu não gosto de ir a tal lugar, mas você gosta. Então eu lá saio pior do que quando eu chego. Agora você sai lá melhor do que quando chegou. Então vamos ver, o dia que eu tiver energia sobrando, então a gente vai junto e vice-versa. Vale, claro, a recíproca tem que valer. Tem lugares que você não gosta e que eu gosto, e a gente eventualmente, se esse lugar que você não gosta, ele é frequentável excepcionalmente, tudo bem, a gente, eventualmente você tolera, assim como eu tolero também, como eu tolerei quando fui àquele lugar que você curte, que eu não curtia. Então se eu não gosto de um lugar e você gosta, eventualmente eu vou lá, se aquilo é tolerável para mim, minimamente tolerável. E a recíproca é verdadeira. Você não tolera um determinado lugar, mas eu gosto muito. E se é tolerável para você, você vai lá. Então, isso que precisa ser conversado com um mediador, um terapeuta de casal. Precisa botar na cara o terapeuta de casal, de preferência um terapeuta neutro, porque tem muito casal que fala assim, então eu vou levar você na minha terapia e a gente resolve. Não. Minha sugestão veemente, não, de jeito nenhum, não. Porque ali tem o suposto do conflito de interesse, suposto, ok? Não é nem no terapeuta dele, nem no terapeuta dela, é uma terceira pessoa que não tem nada a ver, mas que tem que ter a ver com vocês, ou seja, é uma pessoa que vocês precisam perceber que percebe vocês. Então, a sua pergunta, eu estou indo muito mais além da sua pergunta, minha querida, eu peço até licença para fazer isso tardiamente, porque eu já me empolguei aqui, não é? Tomara que você tenha me dado essa licença, porque o assunto é muito, na minha opinião, é muito sério. É muito sério. Daí quando você tem filhos, a formação emocional dos filhos vai depender disso aí. Meu Senhor, vai depender disso aí. E dependendo do conflito, o casal é inconvivível. Não dá sem desestruturar mais ainda. Dependendo do nível de desafinidade e até de conflito, a bem de uma saúde melhor ou menos pior, como queira, né? Então é preciso que haja aí uma conversa com um mediador. Minha sugestão é essa. Agora, como conviver com isso, minha querida? Joga fora, repito aqui, jogue fora no lixo todos esses sentimentos que te colocam em sombra, porque ele está atribuindo a você
imperícias ou defeitos, limitações, que ele lê como limitações, são características. O que é suportável para um pode ser insuportável para o outro e vice-versa. Então está faltando esta conversa, esse esclarecimento, à luz de uma ajuda terapêutica, na minha percepção. Se houver uma crença religiosa, ou melhor ainda, fora de instituições, como a meditação que está fora de instituições, melhor ainda, vocês meditarem muito juntos e conversarem isso, se for possível, se o conflito não estiver à beira da reatividade, é conversar, mão na mão, como dizia o meu querido mestre José Ângelo Gaiarsa. DR ideal é aquela que você faz de mãos dadas, olhando nos olhos e com leveza. O objetivo daquilo ali é aproximar e não afastar. Trabalhando a empatia em relação ao outro. E se for possível o entendimento, ótimo. Se não for possível, que este passo adiante do não entendimento nesse aspecto, não houve negociação, não houve possibilidade de harmonização, vamos dizer assim. Então tudo bem, a gente convive com essa desarmonia. Em vista de todas as harmonias que a gente tem, que a gente vive, essa desarmonia não é relevante. Agora, pelo jeito, ela se tornou relevante. Agora vamos ver o quanto é relevante. Ok? E os dois estarem prontos para, de forma emocionalmente madura, se possível, fazer o desenlace do casal. Vai ter luto, vai ter tristeza, vai ter choro, vai ter perda. Mas olhar para isso com a maior maturidade emocional possível. Por isso que eu recomendo uma terapia de casal. Um terapeuta, uma terapeuta imparcial. Como conviver com isso, minha querida? Ignore os nomes feios atribuídos a isso aí. Aceite as suas limitações. Estou supondo aqui que isso não foi conversado antes, que isso não foi tratado antes. E mesmo que tenha sido tratado antes, não houve a orientação no seguinte sentido: olha, vocês podem tratar uma coisa entre vocês um belo dia, e dali a 30 dias, 30 anos, 30 meses, esse trato não ter mais valia. Por quê? Um de vocês, ou os dois, mudaram. Porque a gente muda. Uma das características mais saudáveis do ser humano é a mudança. E por incrível que pareça, a gente sempre muda para melhor. Ah, mas aquela pessoa ficou agressiva, violenta, estúpida. Ela está precisando resolver isso aí. Ela está existencialmente, me perdoe a escatologia, existencialmente ela está vomitando um monte de containers, de detritos emocionais que estão guardados. Isto é evolução, para melhor, não é evolução para pior. Se vocês têm alguma prática espiritual, repito, pratiquem juntos. Oração de mãos dadas, se vocês gostam de orar, de cantar mantras, qualquer coisa que equivalha à oração, Ho'oponopono e por aí. Tem tanta coisa boa, tem tanta coisa boa. Esse cardápio, meu Deus do céu, é imenso, não é? Tá bom? É isso que eu sugiro a você, minha querida, que haja entendimento entre vocês. Vocês têm um filhinho e esse filhinho precisa muito dessa harmonia, seja advinda de um casal que vive junto ou separado, não importa, mas que haja harmonia, que haja muita harmonia, muita leveza, muito amor, muita compreensão e não abuso, não indignidade, vivendo na distância saudável, aquela distância em que o tempo todo vocês consigam manter o foco de vocês no afeto. Esta a minha resposta, minha querida,
Gratidão por confiar na minha intuição, no meu trabalho. Eu recomendo que vocês mantenham o maior tempo possível, como recomendo para mim, para todos nós, que a gente consiga manter a maior parte do tempo, pelo menos, que seja o nosso foco no afeto. Foco no afeto.